ligados há muito tempo, e hoje, com as bênçãos da internet, né, nós podemos fazer essa comunicação, e eu hoje estou muito longe. Aí de vocês, eu estou em Roraima, mas graças a esses recursos, a gente pode ter esse encontro, esse bate-papo, mesmo que virtualmente, e se vocês quiserem interferir, vocês se sintam à vontade, tá bom? Talvez a gente não faça esse tempo todo, porque sem a interação, às vezes fica mais complicado para mim, mas vamos conversar hoje sobre a fé humana e a fé divina, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o item 12. Então, nós temos muitos conceitos de fé, não é? As pessoas pensam muito, associam muito a fé à questão da crença, mas a gente sabe que a fé é bem mais do que crença, do que acreditar em alguma coisa. E a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido, porque nos traz uma nova perspectiva de fé. Porque nas outras religiões, há um tempo atrás, sob a nossa concepção, nós tínhamos a impressão, o entendimento que fé é algo que você tem que ter porque tem que ter, né? Sem que houvesse algo para fazer essa sustentação. Então, a gente já começa, mesmo antes de falar do conceito de fé, nós gostaríamos de relembrar o que Kardec trazia para nós. Allan Kardec nos colocava muito sabiamente, sob a inspiração dos espíritos superiores, que a fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. E isso vinha muito na contramão do que as pessoas achavam anteriormente ser a respeito de fé. Porque a razão, o crer por saber o porquê, o crer baseado numa ciência, baseado em fatos, baseadas em conclusões objetivas, não era algo que fosse do domínio das religiões, e as religiões sempre trataram essa questão da fé. Então, ciência, razão, misturadas com fé, misturadas com religião, então isso foi algo que veio com o Espiritismo, não é? Nos dão justamente essa sustentação que a gente precisava, que a gente precisa, para ter essa fé sabendo o porquê. Muitas vezes nós conversamos com pessoas, amigos de outros credos religiosos, que têm uma fé bastante robusta, e pergunta, por quê? Em que você se baseia? Não me baseio em nada, eu tenho essa fé porque tenho mesmo. Isso aconteceu porque Deus quis assim. Então, eu particularmente, acho muito interessante, né? A pessoa abrigar uma fé verdadeira sem que tenha nenhum lastro, nada que sustente isso. É porque é. Então, é bastante interessante. Esses posicionamentos das pessoas. Mas é a questão que Kardec trouxe para nós de fazer uma sustentação devida ao nosso processo de fé é muito mais cômodo para nós, muito mais tranquilizador, não é? Pelo menos para mim é muito tranquilizador. Mas o que a gente entende por fé? O que a gente pensa ser
a fé. E algumas pessoas, né, como a gente colocou anteriormente, acham que está no terreno da crença simplesmente. Mas a palavra fé vem do latim de fides, de fidelidade. Então, vem muito a calhar com os conceitos espíritas, juntando-se a esse conceito da língua latina, o que significa a palavra. Né? Então, você vai ter que ter fidelidade, você vai ter que ter certeza, você tem que acreditar, você tem que ser fiel aos seus princípios, aquilo que você entende como verdadeiro. E essa é a grande questão. Eu tenho fé, eu sou fiel realmente a algo, aquilo me sustenta de tal forma que eu não sou abalada por nada. Então, vejam só. No livro Consolador, Emmanuel nos que ter fé é guardar a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, eu creio, eu sei. Então, é aquela certeza, Emmanuel ainda coloca ali, uma luminosa certeza em Deus, algo que nos preenche com muita tranquilidade, iluminando o nosso ser. Quando nós temos uma iluminação, então eu não estou escuro, eu não perco rumo, eu não sei, eu não vou ir por caminhos errados. Por quê? Porque eu tenho aquela luz a iluminar o meu caminho, então eu vou saber por onde ando. E essa fidelidade dessa fé, ela precisa se manifestar. E ela vai se manifestar quando? Como? Ela vai se manifestar geralmente nas turbulências da vida. Todos nós passamos por dificuldades em quaisquer momentos das nossas vidas. Isso aí é uma coisa bem tranquila para nós. Há poucos dias eu conversei com um amigo pela internet que está no exterior, agora está morando longe, é uma pessoa extremamente próxima a mim. E a gente pergunta, como é que está a vida, o que está acontecendo? E ele colocando, as dificuldades são muitas, e relatando para nós as dificuldades, os problemas que ele estava enfrentando, coisas muito sérias realmente. E ele falou assim, nossa, não dá uma trégua. E ele é espírita. Então eu coloquei para ele, né, na mensagem da internet, onde você pensa que está reencarnado? Está reencarnado na Terra, meu amigo, num planetinha de expiações e provas dolorosas, que comportam espíritos igualmente nesse processo de dificuldade, que nos leva, consequentemente, às nossas lutas. Nós não estamos em planetas gloriosos, porque nós ainda não somos espíritos gloriosos. Então, nessas tempestades, que para muitos de nós, devido às nossas próprias necessidades, devido às nossas escolhas, nós escolhemos reencarnações conturbadas para realmente nos colocar à prova em questões que nós precisávamos, como diz a garotada por aí, não é? É pauleira todos os dias, cada dia um flash. E é isso mesmo. Mas, para que a gente consiga trabalhar essas dificuldades, nós vamos nos sustentar, não é? E aí é que entra a fé.
essa fé, ela tem realmente, como coloca Emmanuel, ultrapassar o âmbito da crença religiosa e nos fazer repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, essa energia que há um Deus, e esse Deus permeia a nossa vida de todas as formas, na natureza, dentro de nós, através dos amigos, através das dificuldades do caminho, precisa ser algo muito forte dentro da gente, né? Porque se a gente diz assim, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas como está a minha fé? Se ela é realmente verdadeira? Esse que eu digo, acreditar realmente me sustenta? Esse Deus que eu acredito também piamente que ele elaborou leis magnânimas e justas dentro das quais eu estou inserido? São perguntas que a nossa fé deve responder. Né? Se eu creio realmente, se aquilo é para mim, se eu sou fiel a este conceito que eu tenho de mim. Porque é muito fácil você dizer, eu creio em Deus, ou eu creio que os processos estão certos, todos os processos que eu vivencio, mas é na hora realmente de mostrar. Né? Esse processo de fé, muitas vezes, ele precisa ser construído porque não existia. Então, nós temos aqui dois tipos de virtudes. Né? A fé é uma virtude. Então, nós temos as virtudes naturais, que são as virtudes que nós adquirimos. E as virtudes infusas, que são as virtudes que estão em estado latente. Então, a fé é muito disso, ela está no estado, ela é uma fé, é algo infuso, ela está no estado latente, que depois ela vai poder se tornar uma virtude natural, né? Porque nós vamos desenvolvê-la, aquilo que está em estado latente, e ela vai se tornar realmente conquista. Tem uma música da Mocidade Espírita que diz assim: o que é hoje tão difícil, amanhã será conquista. Então, o que é hoje tão difícil, amanhã será conquista. Então, se nós não temos ainda exercitados, claros, essa virtude da fé, ela vai poder ser, ela está em estado latente, e ela vai poder ser desenvolvida. Aí é que entra bastante a questão do conhecimento que a doutrina espírita nos dá no âmbito da fé e de todas as coisas. Ela nos mostra exatamente o porquê você tem fé nisso ou naquilo. Por que você deve ter? Isso que é a maravilha dentro da doutrina espírita. Sustentação da crença. Não uma crença porque eu herdei do meu pai, da minha mãe, porque eu dentro do meu contexto social e cultural, a crença é essa ou outra, mas porque eu sei que aquilo é verdade. Então, essa certeza é a fé verdadeira. E nesse capítulo, nesse item 12 do capítulo 19, onde nós vemos a fé humana e a fé divina, a gente vai fazer uma separação assim, muito básica, mas para termos didáticos, para a gente entender essa fé humana. A fé humana, ela fica muito evidenciada naquilo que o ser humano pode conseguir alcançar com
resultado exclusivo das suas ações. A fé humana. Então, você coloca para si mesmo, eu vou conseguir me curar desse câncer. Então, você manipula, né, as energias e consegue trabalhar as células cancerígenas no seu corpo e encontrar a cura por si só, com os recursos do seu pensamento, da sua fé em si mesmo, da sua manipulação das energias dos seus fluidos. Isso é possível? É. Isso é possível. Não é muito comum, mas é possível. E está baseado na fé, nisso que os espíritos colocam fé humana. A fé humana, você tem uma série de empecilhos materiais à sua volta e você diz, eu vou conseguir vencer esses empecilhos. Eu vou conseguir me formar, mas como? Meus recursos financeiros são poucos, mas eu vou conseguir. E essa fé que você tem o potencial, que você pode superar, nos move nas realizações terrenas ou nas realizações materiais, como como a gente queira, né? Aquilo que nós sabemos que podemos conseguir para realizar as coisas aqui mesmo da matéria. Isso é muito importante, essa fé em nós mesmos, que tem muito a ver com a autoestima, como você se amar. Então, quando você se ama, você sabe de onde que você veio, qual é o seu DNA. Você é o DNA divino. Então, você tem aquela convicção do seu potencial. São coisas assim que maravilhosas que o ser humano faz, as conquistas, as realizações, vem muito dessa fé humana, da fé em si mesmo. Não é? Em condições totalmente adversas, em condições que a maioria das pessoas olha e diz assim, daí não vai sair nada. Se a pessoa acreditar que ela consegue realizar, e às vezes muito mais do que ela sonhou, em materiais mesmo, né? Em termos de conquistas, de etapas, de degraus, que as pessoas ao redor não conseguiram. E, às vezes, aquela pessoa totalmente sem recursos exteriores consegue realizar porque acredita em si mesmo. Né? E, logicamente, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, nós precisamos aliar esta fé humana na fé divina, que aí é a visão e compreensão da vida futura, das coisas que os nossos olhos materiais podem perceber. Então, vejam só que quando nós aliamos a fé humana, a fé em mim mesmo, com a fé na divindade, a fé nessa compreensão de todas as leis, na compreensão da vida futura, coisas fantásticas podem acontecer. Quando você olha para algo que você quer, mas as circunstâncias não dão sentido para que você sonhe, para que você diga assim, não, isso é possível. Mas pode ser, sim, possível. Se a gente tiver fé em nós mesmos, se a gente tiver fé na divindade, fé na espiritualidade, fé nas leis divinas. Quando a gente analisa a vida de muita gente bacana, muitos mestres, muitos ícones da humanidade em toda a sua história, nós percebemos isso que eu falei. Se você olhar assim inicialmente para a situação que a pessoa consegue realizações surpreendentes,
você diz, poxa, aqui não tem nada, não tem nenhum auxílio, não tem nada que pudesse levar essa pessoa a grandes conquistas, a grandes vitórias, mas ela consegue. Vejamos o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, não é? Uma religiosa europeia que vai para a Índia, para Calcutá, uma grande cidade indiana com muita miséria, é ainda hoje. Imagine, no início do século XX, meados do século XX. Então, aquela mulher, né, de uma ordem religiosa quer ajudar aqueles pobres das ruas de Calcutá, aqueles doentes, aquelas pessoas que estão morrendo. E o que ela tinha? Ela não tinha nada, né? Ela não tinha nada, ela ficava olhando aquelas pessoas morrendo nas ruas e ela queria dar, pelo menos, um lugar melhor para aquelas pessoas morrerem. Então, foi levando doentes para uns paióis, levando doentes para alguns lugares, tentando mobilizar as religiosas, tentando mobilizar a comunidade, tentando fazer alguma coisa. Uma religiosa católica num país de maioria hinduísta, de maioria, muita gente muçulmana. Então, vejam só, você analisando aquele cenário em que ela se deparava naquele momento, você diz assim, poxa, não tem como conseguir. Uma mulher de compleição física muito frágil, pequenininha. Como que consegue? Como que conseguiu? Se nós olharmos momentos, vamos dizer assim, de sucesso, né? De Madre Teresa de Calcutá, quando foi recebida por papas, quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz, você diz, poxa, que sucesso, como conseguiu? Conseguiu porque foi sustentada pela fé humana, a fé em si mesmo e a fé divina, que supre as nossas deficiências, as nossas dificuldades em termos de fé. Onde eu não consigo ir, Deus consegue. Onde eu não consigo realizar, eu posso contar com a ajuda de espíritos superiores, com a ajuda de mentes encarnadas e desencarnadas que auxilia a criatura, que auxilia aquele que tem vontade de realizar de alguma forma. E às vezes são formas surpreendentes. Há uma palestra que talvez vocês conheçam, que está disponível na internet, do Rossando Klingel, quando ele conta um caso de um companheiro espírita do Nordeste que estava quase morrendo com um câncer, um problema muito sério, e ele foi visitar Chico Xavier. E diz ao Chico que foi vê-lo para se despedir dele. Falei, por que você está se despedindo? Algo assim. Ele falou assim, olha, você não está vendo? Eu sou um homem bastante alto, eu estou pesando muito pouco, já emagreci muito e eu estou morrendo. Então, Chico fala para ele, por que você não procura não conversa com Jesus, né? Não conversa com Deus? Oi, vamos, tipo assim, vamos alterar isso. Coloca alguma coisa, me dê alguma coisa para eu ficar aqui na Terra mais algum tempo. E aquele homem depois chega
na sua cidade natal, no Nordeste, e recebe um telefonema de um amigo, ficou pensando naquilo que Francisco Cândido Xavier falaram para ele, e esse amigo sugere a ida ao Centro Espírita Lar de Frei do Luiz, lá no Rio de Janeiro, que eles fazem um trabalho de cura lá muito grande. Então, se não me falha a memória, foi no mesmo dia que ele chega, depois da conversa com Francisco Xavier, aí ele já pensa que aquilo possa ser um sinal, não é? Um sinal de Deus. Então, a fé dele estava ainda vacilante, mas ele achou que aquilo pudesse ser um sinal de Deus. Então, ele vai para o Rio de Janeiro, no intuito de fazer essa consulta lá no Lar Frei Luiz, e lá eles têm as senhas, e alguém tinha conseguido uma senha para ele. Só que quando ele vai já na cidade do Rio de Janeiro, ele passando muito mal, então ele teve uma diarreia muito séria, né? E sujou realmente as calças, enfim. E ele entra e ele está naquela situação ali, né? Fala, olha, agora eu vou perder o meu horário, a minha senha lá no Frei Luiz. E ele pergunta a Deus, né? E agora? Como é que vai ser? E ele está na rua, uma coisa assim, uma mulher, e fala para ele, olha, meu senhor, eu estou vendo que o senhor está numa situação constrangedora, eu estou vindo da lavanderia e tem uma calça do meu marido que o senhor pode ficar e pode usar. Então ele pensou, poxa, será que são, né, as ajudas vindas de Deus? Mas ainda na dúvida. Aí ele entra num lugar qualquer, consegue trocar de roupa, né? Troca aquela calça e pega um táxi. Pega um táxi e entra num grande engarrafamento. E ele diz assim, poxa, não era para acontecer, eu não ia conseguir, não vou conseguir chegar. E fala, não sei, fala para o taxista onde estava indo e o que ele iria fazer. E o taxista disse, olha, eu já fui no Centro Espírita Frei Luíra, conheço um atalho e chega lá um pouco antes da consulta dele. Mas ele tinha um horário e a senha dele, como ele chegou atrasado, estava muito ainda longe, ele não ia conseguir ser atendido. E ele diz que nesse momento que ele, né, estava com a sua fé já abalada, porque realmente não ia dar, alguém recebe um telefonema na fila, né, pelo celular, e diz assim, tá bom, eu estou indo. E passa por ele e fala assim, olha, meu senhor, o senhor quer ficar com a minha senha? Que era uma senha bem mais à frente, porque eu vou precisar sair, receber um telefonema, enfim. E ele consegue, então, ser atendido. Quando ele está, né, lá nas cabines sendo atendido, um espírito que vem atendê-lo, vem conversou com ele através de um médium e perguntou para ele, você quer mais provas evidentes, os sinais mais evidentes do amor, da presença de Deus, da ajuda dos bons espíritos? Porque olha quantos sinais teve, quantas coisas aconteceram, né? Eu relatei isso para a gente relembrar que coisas assim absolutamente fantásticas acontecem quando nós temos fé, quando as forças maravilhosas que existem nos rodeando querem nos ajudar. E esse homem recebe, então, a cura pela medicina espiritual.
Então, vejam só, mesmo em momentos que nós achamos que está tudo perdido, que não tem como, há sim formas que a divindade consegue chegar até nós, consegue nos ajudar, consegue colocar pessoas no nosso caminho e fazer coisas fantásticas para nós. Muitas vezes a gente diz assim, poxa, isso parece até coisa de filme. Isso aquilo ter me chegado naquele momento exato em que eu precisava exatamente daquela ajuda, daquele conselho, daquele suporte. É realmente a magia, a maravilha de Deus fazendo-se presente em nossa vida. Essa fé nós precisamos fazer com que ela seja, né, além de infusa, de ser natural, ela precisa também se robustecer. Se robustecer. Porque se ela não se tornar forte, aí é que nós caímos. Aí é que nós nos desesperamos. Então, se ao invés da fé, a incerteza chegar nas nossas vidas, aí cai tudo por terra. Se nós cultivarmos a incerteza, eu não vou ter fé em mim, que eu vou conseguir, não vou ter a fé humana, nem a fé divina. Não vou acreditar que todas as leis de Deus estão certas, eu não vou acreditar no poder e na ajuda dos meus amigos espirituais, eu não vou acreditar que Deus permeia tudo, a tudo está atento e pode nos socorrer, nos ajudar. Que, como nós falamos anteriormente, são os momentos das tempestades, é que esta fé vai ser testada. Exatamente como aconteceu com os discípulos dentro da barca ao tempo de Jesus. A tempestade veio e Jesus dormia, tranquilo, pleno, na certeza absoluta de que tudo estava certo. Mas os apóstolos, eles temeram, eles tiveram as incertezas, e isto fragilizou a eles naquele momento. Como acontece conosco. Se não abrigarmos uma fé resoluta, uma fé raciocinada, uma fé sustentáculo, nós vamos nos enredar nos medos, nas depressões, nas fugas. Nas fugas. Quantas pessoas tentam ou se suicidam verdadeiramente, não é? Porque estão com medo, porque não têm fé em si mesmo nem no divino. Não tem fé que aquilo vai passar, que aquela tempestade é temporária, que ela está sendo devastadora. Sim, muitas vezes os problemas são tão pesados, doloridos, não é? Devastador realmente na nossa existência. Mas se o medo não entrar na nossa vida, se nós abrigarmos a fé sincera, a gente passa pelas dificuldades do caminho. Porque a gente estudar nesse momento a fé divina e a fé humana, nós precisamos de entender que precisa ter uma aplicabilidade dentro da minha vida. Eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, né? O item a fé,
o capítulo A Fé Transporta Montanhas. Como é que aquilo, que aplicabilidade é aquilo que Jesus falou, que está tão longe, traz para a minha vida do agora? Não é? Eu vou ter essa fé, eu tenho essa fé, que me ajuda para que os medos não me derrubem, não é? Que me ajudem a alicerçar realmente a minha vida num pedestal firme, onde a alegria, onde a oração esteja sempre dentro de mim. Aí você vai dizer, mas poxa, alegria, o bicho está pegando aqui, a dificuldade está séria. Ao nosso redor, parece que tudo vai só sobrar. Sim, mas eu preciso manter a alegria, eu preciso manter o otimismo. O otimismo é bem aquilo do copo meio cheio ou copo meio vazio. Então, nós vamos ter sempre essa ótica. Eu vejo uma situação difícil, eu vou enxergar aquela situação com como um copo meio cheio ou meio vazio. Eu vou ver as coisas, só as coisas ruins, ou eu vou perceber as coisas positivas? É isso que a gente tem aprendido com a doutrina espírita, a ver as coisas positivas. O Anabor estava colocando aí para nós, inicialmente, as grandes dificuldades pelas quais o mundo todo está passando, e ele estava vendo a coisa pelo meio cheio, não é? Está difícil? Está, mas são os momentos do nosso planeta, dessa reciclagem para a evolução. Então, veja só, eu estou achando que está tudo ruim? Não, não está tudo ruim, não. O momento é difícil para que haja uma melhoria. Isso é ter fé. Isso é fazer um movimento mostrando que a nossa fé está fazendo algo de bom dentro de nós. Está me levando a ser otimista. Ah, mas otimista no meio do caos? Sim, porque esse caos tem um sentido, esse caos tem um porquê. Fomos nós que promovemos esse caos. Então é justo caos. A lei divina nos mostra que nós vamos receber sempre a colheita, a sementeira da nossa vida. Não tem como, gente, ser diferente. Né? Não tem como, não há formas de pensarmos coisas que sejam distintas disso. Né? A sementeira realizada produz a colheita mais à frente. E essa colheita, nós podemos entendê-la melhor para fazer um novo plantio diferente. E isso é a fé divina, a fé em Deus. A fé em Deus não somente no sentido, gente, de acharmos, acreditarmos, temos a certeza que existe um guia cósmico, um criador cósmico, mas também que esse criador cósmico nos proveu de leis absolutamente justas e misericordiosas. Então,
eu aceitar, eu ter fé nisso, é importante demais para mim. Então, vejam só. Eu tenho uma frase que a doutrina me ensinou e que eu coloco muito para a minha vida, que é o nem tudo está certo, mas desculpe, errei. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Como está certo? Está certo os políticos tirarem o dinheiro que está indo para o tratamento dos pacientes do Covid-19 e enriquecerem? Aqui em Roraima, como em outras partes do Brasil, né, e do mundo, eu tenho visto noticiários muito tristes de desvios de equipamentos, de desvios de verbas que eram para ser utilizadas nesses momentos de horror, né, que nós estamos vivendo. E a gente vai pensar, mas isso está certo? Na verdade está. As pessoas estão utilizando o livre-arbítrio. Deus permite? Sim, Deus permite, então está certo. Elas podem fazer esse tipo de escolha, mas essa lei vai trazer essas pessoas a um reajuste, como traz a todos nós, né? Como é um reajuste para aquele que desencarna nesses momentos tormentosos, para aquele que não acha vaga na UTI, são os reajustes. Então, essa proposta, esse ensinamento fantástico da doutrina espírita precisa nos dar essa tranquilidade. Não é, meus amigos, aí do Grupo Espírita Renascer de Iguatama, não é que a gente fique insensível às dores, de forma nenhuma. Mas que esse entendimento que a fé raciocinada que a doutrina espírita nos propõe, nos dê essa tranquilidade que eu falei, nos dê essa sabedoria de passarmos pelas dificuldades, pelas essas tempestades com mais calma, com mais serenidade, sem que essa fé se abale de forma a nos desequilibrar, de forma a nos levar ao desespero. Porque quantos de nós, mesmo sabendo destas leis, ainda estamos desesperados? Ainda estamos mexidos a tal forma de ficarmos atormentados. O que quer dizer isso? Quando nós estamos assim, que a nossa fé não é robusta o suficiente, que a nossa fé não foi o bastante para ajudar-nos a superar esses momentos dolorosos, não é? Então vejam só, a fé precisa me dar a sua proposta, né? De fortalecimento, de força. Porque se nós entendermos o que a fé precisa nos trazer, fica mais fácil para nós. Nessa mensagem do item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito que não se identifica, coloca somente como espírito protetor, uma mensagem de 1863, o Espírito coloca para nós que se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das
faculdades humanas. E esses prodígios da fé são mostrados também, são se nós percebermos, nos processos de cura. Por quê? Porque com a fé eu atraio as energias superiores, eu atraio a ajuda dos bons espíritos. Quando a gente estuda sobre o passe, por exemplo, nós vemos em toda a bibliografia espírita que aquela pessoa que acredita nos benefícios do passe, ele recebe mais. Aí você pensa assim, mas por quê? Às vezes, aquela pessoa que não acredita está precisando mais, não é? Está com dificuldades maiores, mas por que ela não recebe tanto? Simplesmente pela questão do atrair. Aquela pessoa que acredita que está sendo beneficiada, ela faz mais ou menos como um ímã, não é? Ela faz uma magnetização. Então fica uma via de mão dupla. Os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, as energias superiores do universo estão querendo nos ajudar e a gente faz um trabalho de auxílio, que é buscar atrair isso. Através de quê? Através da nossa fé. Então é assim que muitas curas inexplicáveis se dão. Muitas curas que a medicina não consegue ter um diagnóstico perfeito, porque foi conseguido justamente através dessa intenção que proporciona. Então, meus amigos, eu gostaria de ouvir um pouquinho do pessoal aí, Heloíse. Ana Bor, pessoal, eu não conheço, né, muita gente aí que a gente nem está vendo. Então, queria a participação de você, se tiver alguma questão para a gente conversar. Ok, Clícia, eu tenho uma questão que encaixa no estudo dessa noite. É uma questão que se refere lá nas leis morais, a questão 737. Ela encaixa na fé que temos que ter nesse momento. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores para fazê-la progredir mais depressa? Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. É uma questão grande. Então, eu só quero deixar claro isso. Tudo tem a causa exata. Eles ainda dizem o seguinte: somente do nosso ponto de vista pessoal, que apreciai-nos. Daí vemos com flagelo. Por efeito, prejuízo que vos causa essa subversão, porém são frequentemente necessários, né? Para que a melhoria das coisas, que levaria séculos para acontecer, está acontecendo agora. E aí, o que entra aí? A fé, o conhecimento, para saber entender o que estão passando agora no planeta. É isso aí. Ana Amor, nós temos uma amiga em comum lá em Arcos, né? Amiga sua, de Heloíse e de outras pessoas, a quem eu amo muito e admiro, que passou por uma expiação, né? Além de provação, uma expiação muito séria. Desencarnou o filho e a nora no mesmo dia, bem jovenzinhos. No dia da formatura, que seria a formatura dele na faculdade, o garoto muito legal, né? Um filho muito amado. Então, essa amiga, ela diz assim, que é a doutrina espírita, que é o conhecimento que ela adquiriu dentro da doutrina espírita,
que a sustentou e a sustenta ainda nesses momentos, depois do que ela passou. E a gente sabe que é verdade, que a gente tem, né, acompanhado afora outras grandes provações na vida dessa amiga. E assim tem sido com todos nós. Há pessoas que, né, têm uma vida mais linear, uma reencarnação não tão turbulenta. Outros, cada dia é algo surpreendente, difícil que ele aparece. Né? Então, se essa fé não for bastante robusta dentro da pessoa, a pessoa se deteriora em loucura, se deteriora em estados de profunda tristeza. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem intitulada A Melancolia. Ao tempo de Kardec não tinha nem a expressão depressão, não é? Mas a gente entende que os espíritos já falavam dessa grande tristeza, da melancolia, da depressão que se abate em muitos de nós ao longo da nossa trajetória de espíritos, por não abrigarmos fé, por não termos a certeza que as leis de Deus funcionam perfeitamente em consonância com a justiça e a misericórdia. E isso precisa ficar bem claro para nós. Mais alguma coisa? Já falei muito. Ana Boa? Falou, mas hoje a fala era sua mesmo, era para você falar. Falou bem, Oi, falou bonito. mas acontece. Você me conhece que vocês têm que pôr um ponto final, né? Se é uma reunião presencial, tem que, né, mostrar o dedinho, ó, Clícia, ó, acabou o tempo, porque senão eu vou embora. Mas Vai é falar porque. desse tanto. Eu Então, adoro falar. mas é porque falar bem e falar do bem é muito importante. Né? Não pode calar mesmo, não. Tem que fazer uso dessa fala. Claro que tem. Mas foi muito bom, né? A palestra, esse tema. A gente já ouviu vários assim sobre a fé, mas você fez muito boas colocações, né? Para nós. Eu acho que foi até uma intuição, assim, né, da que eu lembrei, que eu falei, gente, a Clícia não está aqui, está no jeitinho dela para mim, por causa que aí você não estaria lá no Bezerra, né? Isso. Eu falei, vai dar certinho, e deu mesmo, aí foi muito bom. Eu queria agradecer. Oi. Eu só queria dizer que antes de eu começar, né, eu fazendo a minha prece aqui, eu me liguei ao Grupo Espírita Renascer, eu mentalizei aquela casa física mesmo, que a gente ama, que a gente viu, não é, sendo construída, e todos os amigos que já passaram por lá, a gente se conectou aos amigos espirituais, aos trabalhadores daquela casa, e a gente realmente teve a percepção, não é, que há como fios. A percepção que eu tive é esse, sabe? Que eram fios que saíam de lá, ligando-se a todos nós, que estamos, Sim. assim, virtualmente. Sim. Foi a percepção psíquica, mediúnica que eu tive. Mas isso realmente, eu não tenho essa capacidade que você tem, mas a gente sente, sabe, assim, eu, Ana Borra, né, o pessoal que continua no trabalho, que está participando, hoje está assim, um pouco falho aqui, mas é bem mais pessoas, sabe, que tem assim, uma frequência regular, mesmo aqui na internet. Tem a turma da campanha do quilo que está continuando a ir, né, lá. Eu vou lá, faço limpeza, pego as contas, né, que tem que pagar porque não para, né. Helena, né, na biblioteca também vai e pega livro, tira livro, traz livro, volta, né, porque tudo continuou, sabe? Porque, na verdade, ainda é necessário, né, Clícia, por mais que a gente
fica assim, morrendo de vontade de estar lá, mas não adianta insistir, né? Não é conveniente insistir. Ainda tem dificuldades, assim, é um pouco complicado. É cachorro que late, é campainha que toca, é telefone que toca, né? Nos intermeios assim, mas deu para a gente continuar fazendo nossos estudos, sabe? Assim, igual, assim, não posso dizer igual, mas tá muito rico, sabe? Mesmo dessa forma, eu acredito que não vai nem parar, sabe? Assim, dessa forma virtual que está acontecendo. Que eu acredito também que veio para a gente aprender a dar valor ao virtual e usar ele para o bem, sabe? Usar essa tecnologia para o bem, né? Igual quantas oportunidades que a gente está tendo de assistir palestras e palestras e é muita coisa que tem virtualmente. Verdade. E tá assim, para mim, muito rico. Sabe, assim, eu estou muito satisfeita, apesar de estar morrendo de vontade. Essa semana eu fui lá na casa, liguei lá, fui lá, falei, mas por enquanto, né? Mas eu quero ver vocês presencialmente. Vocês voltando, eu me convido a fazer palestra lá de novo. Sim, eu também quero muito, pode ter certeza. Aqui, ó, tem algumas que não têm condição, sabe, de dar continuidade, de continuar, assim, no virtual, pelo tipo da internet, né? Mas, mas, de qualquer maneira, na hora propícia, a gente vai voltar, sim, com certeza. Se Deus quiser. Eu gosto de Obrigada, implicar um amor, mas presencialmente. Assim, virtualmente, não tem graça, né, Nabor? Nabor, com você aí, tá? Ok, pessoal. Não, vamos levando, né? E eu não vou, pela idade, né? Eu já estou passando dos 100 anos, então eu não vou correr risco, né? Eu, como diz o Tony Crin mata de rir. Ele liga para mim, patrimônio da humanidade. Highlander. Não, Tony Crin fala comigo, o patrimônio da Unesco da humanidade. Quer dizer, pois eu sou um patrimônio. Highlander. Mas então a gente tem que precaver, né, da habilidade e tal. Mas a hora que a gente achar propício, nós vamos dar continuidade. Se Deus quiser, tudo vai correr. Isso vai passar como tudo passa. Cris, nós te agradecemos. Alguém mais quer dar alguma colocação? Ok. Cris, nós te agradecemos pelas palavras, para que possamos aumentar, o prazer é meu, Ana. Aumentar a nossa fé, essa fé que remove montanhas, não só nas palavras, mas que a gente tenha fé em tudo que está acontecendo. Tenha fé que Deus, essa força suprema do universo, existe causa exata para tudo, conforme diz a questão 734. Vamos lembrar, gente, a música do Gilberto Gil, Andar com Fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Um grande abraço a todos vocês, viu? Obrigado pelo convite. Que Deus ampare cada família, ampare a cidade de Iguatama. Isso. Duas palavras. Fé. A primeira palavra. Segunda palavra. Não esquecer da primeira. Então, a gente vai tocando o barco. Te agradeço. O Grupo Espírita Renascer agradece. Todos os companheiros que aqui estão, certo? Ficamos agradecidos com as suas palavras a nos ajudar nessa caminhada. Vamos pedir aqui o Zé Maria. Está presente, Zé Maria? Você fazer a prece de encerramento, por favor? Kelly, você quer fazer a prece? Heloísa, faz a prece. Mestre Senhor Jesus, obrigado por esse estudo maravilhoso. Abençoe todos os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos aqui encarnados e desencarnados, todas as pessoas que estão passando esse momento difícil.
Abençoe também os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Obrigada, Mestre Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar com essa doutrina maravilhosa para confortar nossos corações. Que a nossa noite seja abençoada, que a nossa semana seja abençoada, que assim seja. Que assim seja. Um abraço, Clícia, abraço a todos. Boa noite. Gente, Assim seja, obrigada, graças a abração, viu? Deus. Beijo, Deus Clícia. abençoe Com a todos. Deus. Boa Tchau, noite, Cris. pessoal. Boa noite.